Hoje nós vamos explorar como utilizar os mapas de degradê para aprimorar as correções de cores dentro do Photoshop. Vem comigo! Durante essa aula, trabalharemos com dois exemplos distintos. Esse retrato aqui e uma paisagem. No primeiro, que é esse retrato, nosso foco será entender o básico da ferramenta degradê. Enquanto no segundo aplicaremos umas técnicas mais avançadas para refinar e por alguns ajustes. Essa é a paisagem do exemplo 2. Para começar, precisamos criar uma nova camada de ajuste de mapa de degradê. Para isso, acesse o painel de ajustes, você vem em janela e depois vai ter aqui ajustes. Você pode dar um clique só e depois vai aparecer todos esses ajustes. E aqui está ele, mapa de degradê. Dei só um clique. E por padrão, o Photoshop pode aplicar um degradê, tanto esse aí que está para mim, quanto um preto e branco, que modifica as cores da imagem conforme a tonalidade. Eu vou dar 2 cliques em cima do meu e vou colocar um básico preto e branco, porque é muito provável que o seu esteja preto e branco. Essa ferramenta, vou dar 2 cliques novamente aqui para... Calma, apareceu isso aqui, não tem um corte no meu vídeo. Vou tirar isso aqui. Essa ferramenta funciona atribuindo cores específicas às sombras, tons médios e áreas claras, de acordo com o degradê escolhido. Como nesse caso o nosso é o preto, você vai perceber que o preto ele toma conta das sombras. Então tudo que for sombra, o preto vai agir em cima. E aqui nós vemos o branco, a nossa extrema direita, que ele toma conta dos tons mais claros. E aqui você vai ver onde as árvores, onde bate o sol. Aqui em cima bate o sol. E aqui embaixo vem a sombra. Você vai ver que as tonalidades da extrema esquerda preta vai tomar conta. Eu vou apertar OK e eu vou voltar nas camadas. Aqui nas camadas, eu vou clicar no nosso mapa de degradê e vou colocar um modo de mesclagem chamado sobrepor, que se o seu Photoshop estiver em inglês, ele vai estar escrito overlay. Eu vou clicar novamente no nosso mapa de degradê e vou voltar nas propriedades dele e nós vamos fazer um ajuste muito simples. Eu creio que o preto não vai ser a melhor forma para mim, óbvio, e você pode brincar aqui. No meu caso, eu vou puxar para um amarelo e esse aqui, nos pretos eu vou colocar um tom marrom bem fechado, bem escuro, e nos tons mais claros da nossa extrema direita, eu vou puxar para um amarelo. Tá, essa será a nossa cor. Óbvio, você pode brincar e colocar os tons que você quiser. Eu vou voltar em camada e vou fazer um pequeno ajuste. Eu vou deixar em 40%. Ao ativar e desativar, na verdade o contrário, ao desativar e ativar a camada mapa de degradê, já conseguimos visualizar a diferença que esse ajuste fez. Transformamos completamente o estilo da foto com alguns cliques, não foi? Antes da gente passar para a próxima etapa, onde aplicaremos um método mais avançado, deixe aqui o seu like no vídeo para que eu saiba que esse conteúdo está sendo útil para você. Então, assim, você deixando o seu like e o seu comentário do que você está achando do vídeo, eu vou saber como que eu devo me comportar, porque eu vou ter seu feedback. Agora nós vamos explorar o segundo exemplo. Aplicando os ajustes, aqui novamente, ajustes e mapa de degradê, mas dessa vez nós iremos fazer um ajuste mais refinado com 3 cores diferentes. E também usaremos as camadas subjacentes e camada atual, que ficam aqui. Quando você dá 2 cliques, elas ficam aqui, camada atual e camada subjacente. Embora pareça ser um pouco mais complicado, esse processo eu diria que é extremamente simples, mas que quando colocamos em prática ele fica maravilhoso. E eu vou tentar simplificar mais ainda e deixar de uma forma mais objetiva para você. Para começar, nós vamos selecionar a camada degradê. Como sempre, vamos deixar no modo preto e branco para distribuir as cores de uma forma diferente nas sombras e nas luzes.
E agora eu vou modificar a configuração para manter um efeito ainda mais impactante e profissional. Então deixa eu colocar logo do modo normal para o modo sobrepor, que no seu caso, se você estiver com Photoshop em inglês, será overlay. Vamos voltar ao mapa de degradê, em propriedades, vamos dar 2 cliques e vamos escolher as cores. A primeira cor, eu acho como é a cor das sombras, vou deixar um verde mais escuro, bem mais fechado. Aqui eu vou dar 2 cliques, ou um Ctrl+C, Ctrl+V ou um Alt para arrastar. E vou adicionar uma cor mais aberta, como esse verde. Vou deixar uma cor mais aberta, vou deixar esse verde. E aqui eu vou deixar um amarelo para ficar uns tons mais sombrios. Os tons mais claros vão ser amarelo, os tons médios vai ser esse verde bem aberto, e as sombras vai ser esse verde fechado. Perfeito. Eu acho que eu vou brincar e fazer alguns ajustes só aqui. Vou deixar um tom mais fechado e sombrio. Um tom mais aberto. Deixar um tom mais aberto. Beleza. Vou clicar em OK, voltar para as camadas, dar 2 cliques e acessar as camadas subjacente e camada atual. Com essas camadas, você vai clicar Alt e você vai arrastar para suavizar e mesclar as cores. Quando eu puxo o branco, eu puxo ele totalmente e você vê o amarelo sumindo. Só fica o amarelo que está bem próximo ao verde fechado, porque aqui eu não toquei nele. E até quando tocar nele, ele também vai sumir. Tá vendo? Sumindo tudo? Perfeito. Eu não quero que tudo suma. E aqui eu posso brincar da forma que eu achar melhor. Aqui, tudo bem. Vou deixar dessa forma. Eu acho que o sol ficou bem. O sol está aqui. Aqui está uma camada, mas essa nuvem está por cima do sol. Ainda tem uns raios aqui, tudo bem. Eu vou vir e vou adicionar curvas. Quando eu coloco para baixo, eu deixo o preto, a sombra mais preta. E quando eu coloco para cima, eu deixo os tons claros bem mais claro. Então aqui eu posso equilibrar, deixar um pedaço, uma parte os tons mais claros e outra parte os tons mais escuros. Só basta eu chegar a um nivelamento do que eu quero. Eu acho que aqui ficou bom. Eu gostei do tom. Ficou um tom sombrio, mas não tão arrastado para baixo. Deixa eu adicionar mais um ponto aqui e ver para onde eu posso puxar e se vai ficar bom. Tudo bem, eu acho que aqui ficou bom. Eu quero que o sol apareça mais um pouquinho aqui e que aqui fique mais preto. Então eu vou adicionar uma nova camada. Vou com a tecla B, verificar a dureza do pincel. Apertei X para inverter aqui as cores. E vou adicionar os tons de preto. Como eu não quero deixar 100% preto, eu vou no fluxo e vou deixar em 5%, 6%. E vou pintar um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho de nada. Aqui em cima no canto eu quero deixar 100% preto, para ficar um tom mais fechado, mais sombrio. Tudo bem, vou nomear como preto. Vou adicionar uma nova camada e nomeá-la como branco. X para inverter. Vou adicionar um pouco mais de fluxo, deixar em 100%, porque eu vou dar uma pincelada, apertar Ctrl T, deixar ela muito grande e afastar ela. Porque quando eu afasto ela, eu posso pegar só a borda dela.
e vou deixar dessa forma. Aqui a paisagem já ficou mais sombria. Eu gostei dos pontos. Para ver tudo que eu fiz, eu venho com a tecla Alt e vejo tudo. Eu gostei da mudança de tonalidade, eu deixei bem mais verde, bem mais sombrio. Se vocês já assistiram aqueles filmes de Pânico na Floresta, vocês vão lembrar. E era bem isso que eu estava querendo. Tudo isso com o mapa de degradê, mas com alguns ajustes. Eu vou dar um clique na foto, vou apertar Ctrl Shift A e vou acessar o Camera Raw. Aqui no Camera Raw, eu posso fazer algumas alterações que vai deixar a nossa foto bem melhor. Eu vou vir em detalhes e vou adicionar uma nitidez. Vou deixar em 58 a nossa nitidez. Você vê como estava antes. E aqui eu vou dar um pouco mais de profundidade à nossa foto. Vou deixar em 94. Eu gostei do 94. Vou fechar os detalhes. E vou vir em efeitos e vou adicionar um pouco de textura. Textura vai dar mais profundidade ainda à nossa imagem. Vou vir em luz e vou tirar um pouco da exposição, mas bem pouquinho. E vou adicionar um pouco mais de sombras também. Para adicionar sombras, eu vou ir para o negativo. E eu vou adicionar mais sombras. Eu vou deixar em 65. Vou dar um OK. E pronto. Deixei a área mais sombria ainda. Para deixar mais sombria ainda a nossa área, eu posso voltar no Camera Raw. Posso vir embaixo. Calma, eu acho que eu errei. Detalhes, ótica e vou adicionar uma vinheta. Aqui, adicionei uma vinheta. Aperta OK. E esse é o resultado final. Tudo isso com o modo de mesclagem. Com o modo de mesclagem não. Tudo isso com os nossos ajustes. O que você achou? Ficou muito bom, não ficou? Então você consegue modificar uma foto, uma fotografia, fazer uma arte para um evento de uma forma muito simples. Eu vou arrastar aqui, eu cliquei Alt para arrastar, vou tirar os filtros inteligentes para você ver o nosso antes e depois. Então aqui são propostas diferentes, entendeu? São propostas diferentes. A gente utilizou o mapa de degradê para transformar isso em uma outra arte. Aqui é o depois e o antes. Depois, antes. Se você quer aprender tudo sobre Photoshop, quer ter uma graduação dentro do Photoshop, porque é isso que eu te ensino, eu vou simplificar para você e explicar todos os processos, desde você iniciante até você avançado. Você vai conseguir ter uma compreensão de como fazer tudo o que você deseja dentro do Photoshop. Se você ver uma arte e quer interpretá-la e o seu cliente manda para você alguma coisa como referência e quer que fique muito similar, você vai ter aquele olhar clínico, onde você vai ver a imagem do seu cliente e vai saber exatamente o que fazer para ficar muito bom. Então acesse aqui o link da descrição, tem o meu contato aqui e você fale comigo para poder começar a sua graduação dentro do Photoshop o mais rápido possível. Photoshop em 30 dias.